Nós vamos agora estar ministrando a palavra do Senhor, para que a gente possa ser mais abençoado ainda, tá certo? Eu peço que o Senhor venha falar contigo, venha trabalhar no meu e no seu coração. Você tem sede da palavra de Deus? Tem? Amém. Glória a Deus. A gente vê numa sequência de mensagens, né? Que a gente está falando sobre a palavra rema, que é a palavra revelada, a palavra de Deus. Jesus, ele é o Logos de Deus. Quando Deus quis mostrar o coração dele aqui na terra, ele trouxe Jesus. Jesus veio trazendo a vontade de Deus. Mas de uma maneira mais específica, Jesus trouxe a vontade revelada dele. Deus tinha um sonho, um plano com Maria, que Maria não conhecia, de revelar o Senhor da vida. E um dia um anjo se aproximou de Maria e falou assim: você é agraciada, você vai conceber um filho. E Maria falou assim: mas como que isso é possível, se nem casada eu sou, né? E o anjo falou assim: a obra que Deus vai fazer através de você é a obra do Espírito Santo. Deus estava revelando algo específico para Maria. É a palavra rema, a palavra que está no coração de Deus e vem para o nosso coração. Nós precisamos ter essa palavra sobre nós. E domingo passado nós falamos sobre isso. Lembra? Da palavra rema. E essa palavra rema, ela é poderosa porque uma vez que eu entendo o Logos de Deus, Jesus, ele é o Logos de Deus. No princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através do quê? Dele, do Logos de Deus. Sem ele nada do que foi feito poderia ser feito. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Fala, sem Jesus eu não consigo fazer nada. E esse verbo se tornou carne. E os discípulos, o apóstolo João escrevendo, falou assim: eu vi o verbo se tornando cheio de graça e cheio de verdade. Então, essa palavra revelação é a palavra que Deus tem para nós. Deus quer falar conosco, mas é a revelação que traz transformação. É a revelação que transforma a minha vida. Jesus é a revelação do Pai para mim. Quando eu me aproximo dessa revelação, nós cantamos hoje, não tem como eu me aproximar dessa revelação e continuar sendo a mesma. Não tem. Eu sei que todos nós temos um processo que passamos, né? Mas uma vez que eu me aproximo da verdade, essa verdade me faz livre. Tá certo? E hoje eu quero falar dessa palavra rema, a palavra rema que aciona a fé. Marcos 11, 23 fala assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram. Então, isso será feito. A palavra nos ensina que a maneira que eu falo, as minhas palavras são sementes. Sementes. E cada semente, ela tem uma particularidade, ela produz algo. Tá certo? Por isso, aprender a falar é necessário para sobreviver. Uma criança que não sabe falar, ela vai limitar muito a comunicação dela, não vai? Por ela não conseguir se expressar, ela quer uma mamadeira, a mãe dá outra coisa, né? Até acertar, acertou. Fala, aí quando acerta, Então, o falar é necessário para a gente poder ter uma vida abençoada. Aprender a falar. A palavra rema é a palavra que edifica. Por isso, a palavra rema, ela aciona a fé na minha vida. Rema é a palavra poderosa pronunciada por Jesus. João 15, 7 fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, rema, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Essa palavra rema tem poder de construir coisas novas.
coisas novas. Romanos 4,17 fala assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Quem era Abrão quando essa promessa veio sobre a vida dele? Que Deus falou assim, vou te chamar para ser pai de muitas nações. Abrão era alguém? Não era ninguém. Era uma promessa de Deus. Era uma palavra de Deus que estava chegando até o coração dele. Mas toda palavra que sai da boca de Deus, toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Você tem promessas de Deus sobre a tua vida? Sim. Então ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Deus tem promessas sobre a igreja dele. Deus falou assim, o filho homem falou assim, eu vou edificar a minha igreja. Quem que edifica a igreja? O próprio Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Não é a instituição, é a igreja. A igreja de Cristo é aquela que se transformou casa espiritual. É essa igreja que tem promessa. É essa igreja que vai passar pelas lutas e vai subsistir. É aquela igreja primitiva que passava por tantas lutas, mas foi uma igreja que transformou aquela geração. Porque a igreja verdadeira, a igreja que Cristo ganhou na cruz do Calvário, ela não pode parar, ela não vai parar, porque existe a promessa do Cordeiro sobre as nossas vidas. Então, é chamar a existência aquilo que não existe, porque no Kairos de Deus, a igreja já está pronta, já está glorificada, já está preparada e ataviada. Porém, enquanto nós estamos aqui, estamos passando por processos. Por isso que eu preciso ativar a minha fé, porque a minha fé, ela me aproxima de Deus. Sem fé, eu não consigo agradar a Deus. Tá certo? A palavra rema aciona a fé. Marcos 11, 23 fala assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram. Então, isso será feito. A palavra rema libera a fé. A fé verdadeira produz uma atitude fiel. A fé verdadeira. Quando o teu coração é selado pela fé, a fé, ela vai fazer você se tornar uma pessoa fiel. Aqui, a fé que está dentro do teu coração. A fé faz você ser fiel, ter fidelidade. Em inglês essa palavra é faithful, ser cheio de fé. Se você olhar os homens que fizeram história na Bíblia, você vai ver que eles eram cheios de fé. Hebreus 11, 7 fala assim, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. A fé é o teu GPS espiritual. É pela fé que Deus vai te conduzir, que Deus vai te levar para o lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Você fala assim, foi pelo grito. Sim, o grito era um grito de desabafo, né? Imagina 7 dias, aquele povo sem falar nada. 40 anos no deserto, agora entraram em Canaã. A primeira conquista, e talvez a maior de todas. O desafio muito grande. Aí qual que é a orientação de Deus? Já que vocês não aprenderam a falar rema ainda, então fica calado para não atrapalhar. Mas no 7º dia você pode gritar, mas só grita.
Porque nesse grito, os muros vão cair. Então, como é importante nós entendermos isso? Porque no meio da luta, muitas vezes nós falamos muitas coisas, que ao invés de edificar, nós derrubamos aquilo que Deus quer fazer. Porque imagina se Deus libera a galera para ficar falando 7 dias. Jericó fortalecida do jeito que era. Lá em cima tinha a patrulha lá, armada, né, cuidando dos muros. Falei, que esses fracos estão fazendo lá embaixo? E é o seguinte, eles não falam nada. Estou achando que eles não sabem nem o que eles querem fazer. Imagina esse comentário no meio do povo. Porque um comentário sem fé, ele rouba a tua fé também, se você permitir. Então, é para não falar nada. Para quê? Para que, quando você for dar o grito, você já, aquele desabafo da alma. Né? E nesse momento, Deus vai dar a vitória sobre a sua vida. Por isso que os heróis da fé, eles passaram por esse processo. Eles, na fraqueza, eles tiraram força. Fecharam a boca dos leões. Homens errantes nessa terra aqui, que andaram por aqui, que não eram dignos, né, da terra suportar eles, de tê-los. Por quê? Porque sobre eles tinha uma característica. Homens de fé. Você vê muitas limitações nesses homens. Gideão. Como que começou a história de Gideão? Sansão? Baraque? Os profetas? Eles começaram como? Cheios de fé? Não. Começaram como nós começamos. Com as dúvidas que eu e você nós temos. Mas essa fé foi entrando no coração deles. Eles foram se aproximando de Deus. E Deus foi trabalhando na vida de cada um. Até essa fé ser fortalecida e criar um fundamento. O cristão precisa estar fundamentado sobre a fé. Deus falou para Abacuque, Abacuque, o meu justo precisa aprender viver no meio da pandemia, eu preciso aprender a viver quando está dando tudo errado, eu preciso aprender a viver porque a fé é um fundamento. Eu não me movo por aquilo que eu estou vendo, eu me movo por aquilo que Deus me falou que Ele iria fazer na minha vida. Como igreja, nesse momento, se eu não tiver esse fundamento, eu vou me mover pelas circunstâncias. Deus nunca se moveu pelas circunstâncias e jamais se moverá pelas circunstâncias. Deus se move pela palavra dele. Onde tem palavra rema, tem agir de Deus. Onde tem fé, tem sobrenatural acontecendo. É isso que Deus nessa manhã está olhando para nós e deseja encontrar um homem de fé como encontrou em Abraão, como encontrou em Noé. Você é o Noé dessa geração. Você é o Abraão dessa geração que Deus quer fazer um pacto com você e te chamar como amigo de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus que creia que Ele vive e que Ele é presenteador de todos aqueles que se aproximam. Deus, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus maravilhoso, mas existe uma chave que destrava o coração de Deus. É para alguns? Não, é para todos. Para todos aqueles que desejam viver pela fé. Eu quero falar agora sobre atos proféticos que quebram velhos e repetidos diagnósticos de derrota. E o primeiro exemplo que eu quero trazer é da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5:27 fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher, ela tem algo que a gente pode olhar para esse texto e extrair. Primeira coisa, ela mesma profetizou sobre a vida dela. Ela falou: eu hoje vou me encontrar com Jesus. E só vou tocar nele. Ao tocar nele, eu creio que ele vai me curar. É simples, não é? Não é simples? Porque você pode estar aqui hoje e você pode falar assim: hoje, Jesus, eu vou te tocar.
E não vai precisar do pastor, não vai precisar do louvor. O véu está rasgado. E eu tenho acesso a este lugar. Essa mulher ficou 12 anos, com negativas. De um lado para o outro. Financeiramente ela estava quebrada. Uma decepção atrás da outra. E ela não poderia tocar em ninguém. Tudo aquilo que ela tocasse se tornaria imundo. Por isso que ela falou assim, eu não quero que Jesus me veja eu tocando nele. Eu vou tocar nas vestes dele. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, sai virtude de Jesus. E Jesus fala assim, ele fala assim, quem me tocou? Os discípulos falaram assim, mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? Falou, não. Alguém me tocou nessa manhã de uma maneira diferente. Alguém me tocou com fé. E quando você toca em Jesus com fé, você dispara em Jesus algo novo na sua vida. E ela, trêmula diante de Jesus, falou, Jesus, fui eu que te toquei. O que aconteceu, filha? E Jesus fala, a tua fé te salvou. É muito simples. O evangelho ele é muito simples, porém ele é muito poderoso. Um outro exemplo está em Atos capítulo 3, fala do coxo que estava ali na porta chamada Formosa desde nascença. Ele nasceu coxo. Em certa situação, Pedro e João estavam indo para o templo. E ao chegarem no templo, eles se deparam com essa pessoa que estava aí. Todos os dias alguém tinha que levar essa pessoa para o templo. E quando ele vê Pedro e João, ele pergunta uma esmola. E o que Pedro e João falaram? Não temos ouro e nem prata. O valor dessa terra não vai mudar a sua vida. O valor dessa terra não vai mudar a minha vida e não vai mudar a sua vida. Nenhum valor. Era isso que eles estavam falando para esse paralítico. Mas o que eu tenho, o que você tem, o que você recebeu, é capaz de transformar qualquer situação. E o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele levantou? Não levantou. Porque é uma palavra profética. Toda palavra profética ela precisa ser acompanhada com um ato específico. Ele estendendo a mão, pegou pela mão, levantou. A palavra fala que os seus pés se firmaram e ele começou a saltar e adorar a Deus. Duas situações diferentes. Uma profetiza sobre a vida dela, que algo iria acontecer e realmente aconteceu. A outra situação precisou que alguém profetizasse sobre a vida dele, para que ele pudesse se levantar. Caso contrário, eu não sei quanto tempo mais ele iria ficar aí. Quem eu sou nessa história? Eu sou alguém que profetizo sobre minha vida e as circunstâncias mudam? Ou eu sou alguém que preciso de alguém que profetize sobre minha vida, para que eu possa ser levantado e ser restaurado? Tá certo? E agora eu quero aplicar essa palavra de Deus de uma maneira prática. De uma maneira prática, como que eu posso, uma vez que eu entendo que eu preciso ter atos proféticos e atos específicos, como que eu posso fazer isso? A primeira coisa que eu preciso aprender, para mim ter atos proféticos e atos específicos, eu preciso ser íntimo de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Tiago 2,23 fala assim, assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Você tem um amigo? Você tem um amigo? Qual que é a particularidade do amigo? Provavelmente, coisas particulares suas, somente você abre para um amigo.
Você encontra alguém, um estranho na rua e fala assim, vem cá, deixa eu falar uma situação que aconteceu lá em casa ontem. Você fala isso, não? Porque para a pessoa se tornar seu amigo, a primeira coisa que tem que acontecer, ele precisa ser uma pessoa de confiança sua. E essa confiança que a gente está falando aqui é a fé que destrava. Deus encontrou confiança em Abraão por causa da fé que estava no coração dele. E por causa disso ele falou assim, você é meu amigo. E tudo aquilo que o amigo vai fazer, ele envolve o amigo dele no evento que ele vai realizar, não é assim? Porque ele deseja que o amigo participe da vida dele. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus deseja que nós sejamos amigo dele. Eu e você. Não é pela quantidade de oração, não é pela quantidade que eu conheço a Bíblia, não é por isso não. É por um coração que deseja ser conquistado pelo próprio Deus. E para quem é essa intimidade que Deus deseja? Essa intimidade é para quem deseja buscar o rosto de Deus. Salmos 27:8 fala assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Para quem ama a presença de Deus, Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Você vê que acontece algo que eu libero uma palavra. Eu quero ser amigo de Deus. Fala assim, eu quero ser amigo de Deus. Isso é o quê? É uma declaração. Se eu não fizer nada, vai acontecer alguma coisa? Não. Agora eu preciso atuar como um amigo de Deus. Para você ter um relacionamento com alguém, o que tem que acontecer? Precisa responder, né? Você precisa relacionar com a pessoa. Então é isso que Deus está falando assim. Eu desejo me relacionar com você, Dinei. Você quer se relacionar com Deus? É claro que sim. Porém, essa é uma declaração. Dinei, a partir desse momento, você vai ter que ter uma atitude correspondente a essa declaração. E é isso que a gente está tratando nessa maneira. Quando eu me torno um amigo de Deus, alguém que eu passo a conhecer a Deus, eu venço o vazio e passo a viver o propósito que Deus tem para mim. Porque uma vez que eu conheço o desejo e o segredo de Deus para a minha vida, que não é mais segredo, é revelado, a partir desse momento eu passo a entender o que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes nós passamos a vida inteira de um lado para outro, né? Buscando a ser aceito pela sociedade. Buscando a preencher um vazio com coisas materiais ou com o amor de outras pessoas. Ou tentar uma aceitação. Tá certo? Por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu posso dar. Either way. Esse vazio jamais será suprido por terceiros. Somente serei plenamente suprido quando eu passar a viver o propósito que Deus tem para mim. É dentro do propósito que eu sou suprido das minhas necessidades. Quando você passa a viver o propósito de Deus, você passa a ser suprido pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, no começo, antes do pecado, você vê Adão e Eva tendo alguma necessidade? Por quê? Eles viviam supridos, plenos, porque eles viviam o pleno propósito de Deus. Por isso que Jesus fala assim, não andem atrás das coisas deste mundo, mas busquem o reino e todas as coisas serão supridas dentro desse propósito. É dentro do propósito que eu sou pleno. É dentro do propósito que eu sou restaurado. Por isso é muito necessário entender o que Deus tem para mim. Salmos 42, o verso 1 fala assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Tá certo? E agora, de uma maneira muito prática, eu quero finalizar essa palavra com 3 pontos. E o que eu preciso entender com relação a essa palavra é o seguinte, a palavra rema, ela vai acionar na tua vida. Então,
A palavra rema aciona a fé. Para mim acionar a fé, o que eu tenho que fazer? Declarar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu libero a palavra, a partir desse momento, essa palavra, ela vai atingir um propósito. Mas essa palavra precisa ser revestida de fé. Então, é uma palavra profética e também é um ato específico. Eu preciso ser fiel à palavra que eu estou declarando. Uma vez que eu falo algo, a partir desse momento eu preciso ter uma atitude correspondente. Eu preciso agir como? Quando você falou assim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso é o quê? Isso é uma declaração. Você está declarando para o homem que você está fazendo uma aliança com Deus. A partir desse momento você tem que ter uma atitude correspondente. Você tem que atuar como você falou. Por isso que Jesus impactava muito as pessoas. Porque ele falava e atuava como ele falava. É isso que faz a igreja ter um impacto nessa geração. Ou não tem impacto nenhum. Porque quando você fala algo, a partir desse momento você atua como? E não quer dizer que você nunca vai errar. Não. Isso quer dizer que você tem um compromisso com a verdade. Tá certo? E o primeiro lugar que eu preciso falar a palavra rema, sabe onde é? O que está escrito aí? Aonde mesmo? Então, leia Josué 24:15, por favor. Toda a igreja. 1, 2, 3, go. Mais uma vez, por favor. Quantos já falaram isso? Eu estou careca de falar isso. É uma declaração. A partir de uma declaração, o que eu tenho que fazer? Ter uma atitude correspondente. Vamos ver qual que é a atitude correspondente? Vamos aprender? Colossenses 3,19. Marido, fala amém. Ame a sua esposa e não seja... Só as mulheres falam, né? Só as mulheres falaram. Eu gostei dessa tradução porque às vezes eu me identifico com ela. Não seja grosseiro com ela. Isso é o quê? Eu declarei, eu e minha casa nós vamos servir o Senhor. E a partir desse momento eu tenho que ter uma atitude correspondente. Eu não posso tratar a madame de qualquer jeito. Eu preciso amá-la, protegê-la, pastorear, cuidar. E cuidar, e cuidar, e cuidar. Esse é o maior desafio do homem. O teu maior desafio, homem de Deus, não é sair de manhã e trabalhar. Isso você faz com o pé nas costas. O teu maior desafio é pastorear a tua casa. O meu maior desafio é pastorear a minha casa. Porque eu declaro várias vezes. Pela manhã eu falo, meu Deus, abençoa a vida da minha esposa. Meu pai abençoa a vida do meu filho. Eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Ele fala assim, gostei da primeira parte, filho. Ato profético. Agora vamos entrar numa praticidade, vamos colocar isso em prática. Como é que você vai tratar a tua esposa? Colossenses 3,18. Esposa, fala amém. Obedeça ao seu, pois é, o quê? Por ser uma cristã, você deve obedecer ao seu marido. Mas parece que as mulheres estão dominando o mundo, né? A minha esposa, nessa pandemia, ela fez 4 cursos. E está aprendendo a tocar violão agora. 4. Tem um monte de diploma lá pendurado lá. Eu não tenho nenhum. Nada. Aí eu peguei um muralzinho, escrevi alguma coisa lá para mim, né, para mim acreditar que eu sou alguma coisa também na vida. Esposa, olha para mim. Você pode fazer do teu marido um vencedor ou um derrotado dentro
de casa. Porque se você falar para ele, você é um príncipe, você é bonito, você é o meu sacerdote, você é o meu pastor. O homem é bobo. O homem acredita nessas coisas. Ele sai pela manhã como um leão. Não vendo tempo para voltar, né? Mas quando o processo é ao contrário, ele fica até 10 horas no trabalho. Porque não quer voltar para casa. Porque em casa deixou uma pendência que não está resolvida e não quer tratar sobre aquela situação. A esposa tem a capacidade de levantar e a esposa tem a capacidade de derrubar. Por isso que nós precisamos entender o que é um ato específico. Esposa, você ora por esse teu maridão? Fala amém. Você ora? Pastor, você não faz ideia. Eu faço. Mas uma vez que você orou, profetizou sobre a vida dele, como é que você deve tratar ele quando ele chega em casa? Tira esse calçado lá fora, pelo amor de Deus. Vai tomar um banho que não aguento você, Catinga. O cara fala, passei o dia todo na luta lá fora, na batalha. Golias, Zacarias, leão, urso, macaco, dei tapa em macaco. Por isso que estou fedendo desse jeito. Aí eu chego em casa. Acontece um negócio como esse. Vou começar pelo marido, pelo varão da casa. Fala assim, Senhor, depois de profetizar, tem uns 2, 3, tem uns 2, 3. Vamos lá de novo. Fala, Senhor, depois de profetizar, vou de novo. Fala, Senhor, depois de profetizar, me dá graça para ter uma atitude correspondente. Para eu não ser pego em falta naquilo que eu falo. Agora, mulher, fala amém. Fala, mulher, amém. Fala, Senhor, me ajuda a entender esse homem de Deus, esse príncipe que o Senhor me entregou. Se fizer isso, aquele pedacinho do seu endereço vai se tornar um céu na terra. E é de dentro da casa que a unção verdadeira de Cristo nasce. Quando nós cumprimos esse propósito, a unção é liberada sobre a casa. Porque uma vez que a casa é levantada, a igreja também é edificada. Uma vez que a igreja é edificada, a casa é abençoada. Porque é um Wi-Fi conectado o tempo todo. Casa e igreja é uma coisa só. Por isso que eu tenho que me comportar da mesma maneira aqui na igreja e a mesma maneira na minha casa. Essa palavra, ela transforma a vida. Você não precisa de alguém colocar a mão na tua cabeça e para falar, seja transformado. Viva a palavra e você vai ver a transformação acontecendo dentro da tua casa. Aí aquele menino problemático, aquele menino que está dando dor de cabeça para você, você vai ver o Espírito Santo trabalhando no coração dele. E os milagres, o azeite vai começar a jorrar dentro da tua casa. Nós precisamos de milagres dentro da nossa casa. É daí que a igreja é edificada. É aí que a igreja é construída. Tá certo? Filhos. Fala os filhinhos, amém? Todos são, né? Mas aqueles que são filhos biológicos, que o pai está aqui, fala amém. O pai está aqui, Balai? Sim, tá, vamos lá então. O dever cristão de vocês é o quê? Obedecer a seu pai e a sua mãe. Por isso é certo que vocês façam e atuem dessa maneira. O filho tem que obedecer.
Isso traz vida longa, filhinho. Você vai viver longo tempo. Eu tive um cachorrinho que durou 20 anos. As pessoas perguntam por que durou tanto o bichinho. Obedeceu pai e mãe. A gente brinca com isso, mas nós vivemos uma geração onde se perdeu isso. E onde eu quero que meu filho me obedeça. Mas quando eu passo por uma autoridade na rua, eu desobedeço essa autoridade. Ou até mesmo no lugar onde eu congrego, eu não obedeço às autoridades. Eu falo mal das autoridades. E eu falo para o meu filho, você tem que me obedecer. Isso gera ira no coração dele. É uma atitude correspondente. Efésios 6,4 fala assim, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos. Palavras precisam se materializar em uma atitude coerente, ou melhor dizendo, em um ato específico. Onde mais eu devo profetizar? Declarar a palavra rema. No meu trabalho. Deuteronômio 28:13 fala assim, se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Você conhece José, não? A história de José? José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para ser um lambão na vida. Sabe o que é um lambão? Aquela pessoa que faz tudo pela metade. Faz, mas não termina. Faz, mas não fica bom. Mas José foi ao contrário disso. Sobre José existia um espírito de excelência. Quando ele foi colocado na casa de Potifar, Potifar entregou toda a administração da casa. Por quê? Porque provavelmente Potifar viu que José administrava melhor que ele. Foi colocado na cadeia. Quando chegou lá, foi confiada a administração daquele lugar para quem? Para José. José nunca buscou uma oportunidade na vida, sabe? Estou atrás de uma oportunidade. Eu não vejo isso na vida de José. O espírito de excelência que estava sobre José criou as próprias oportunidades. Você faz parte do ministério, você está aqui trabalhando na igreja? Fala amém. Esse espírito de excelência está sobre você, está sobre mim? Eu estou fazendo para o Senhor aquilo que eu estou fazendo? Eu tenho minhas limitações, eu sei. Mas aquilo que eu estou fazendo de todo o meu coração? Ou eu só estou fazendo aquilo que as pessoas estão me pedindo para fazer? Ou eu só estou fazendo porque eu faço parte de uma escala? Nós precisamos tirar isso da nossa cultura. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. Para quê? Para que aquilo que eu profetize, eu quero ser colocado como cabeça, eu quero ser um vencedor, eu quero alcançar algo novo nessa terra. Mas a minha atitude, ela é correspondente? É isso que nós precisamos entender. Efésios 6,6 fala assim, eu estou encerrando. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês. Somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem como? Com prazer. Como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Quando você está no ministério, fazendo algo aqui nesse ministério, você está fazendo para quem? Como? Para Deus. É claro que você vai servir o ser humano, você vai servir o teu irmão. Mas a questão é, isso está no meu coração? Porque muitas vezes nós temos isso decorado na mente, né? Eu estou fazendo para o Senhor. Isso é uma palavra profética, é uma declaração.
mas a minha atitude daquilo que eu estou fazendo é correspondente? Eu estou sendo excelente naquilo que eu estou fazendo? Ou não? Que Deus venha trazer graça sobre o nosso coração. Para quê? Para que eu possa entender quem eu sou. E para que eu possa contribuir na obra que Deus me chamou para fazer. E por último, aonde mais eu devo profetizar? No meu ministério. Gênesis 17:4 fala assim: eu faço com vocês esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas. Para quem Deus estava prometendo isso? Para quem? É uma promessa? Vamos ver o ato específico? Como que isso se cumpriu em nós? Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. O que é fazer discípulos para mim e para você? É uma atitude, um ato específico, é algo que Deus deseja que nós venhamos realizar. É para mim e para você essa praticidade de vida. Por isso que eu preciso entender essas coisas. Quando eu entendo isso, eu não fico correndo atrás do vento, tentando criar cada vez uma situação nova. Nós estamos aqui, na volta do segundo semestre, falando sobre o que mesmo? Fundamentos. Por que falar sobre fundamentos? Porque Deus só vai construir algo novo onde houver um fundamento. E deve ser meu interesse saber construir um bom fundamento. Porque se eu não fizer uma boa fundação, tudo aquilo que for edificado sobre essa fundação, ou já caiu ou vai cair. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer muita coisa nova. Mas é preciso prestar atenção no fundamento. Porque em cima desse fundamento Deus pode construir algo maravilhoso. Quanto maior seja o fundamento, quanto maior é o fundamento, maior a construção que Deus pode realizar. Conclusão. Os meninos do louvor podem vir para cá, por favor. Somos para Deus o quê? Uma nação santa. No entanto, essa nação profetiza a palavra rema e age de acordo com o que ela profetizou. Por isso a palavra rema ativa a fé. Essa fé direciona toda a sua vida. Abacuque 2:4, a parte B fala assim: mas o justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. Deus deseja nos levar para um lugar onde as nossas palavras não sejam vazias. Onde nós falamos algo e muitas vezes a nossa atitude, ela ainda não é uma atitude correspondente, ou ainda não é um ato específico que está de acordo com aquilo que eu falo. Mas Deus vai nos dar graça para a gente poder colocar em ordem e equilibrar isso daí. Eu não sei como você está, sabe? Mas o que eu sei é que se Deus encontrar fé no nosso coração nessa manhã, Ele pode fazer coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas e coisas grandes. Você precisa declarar algo sobre a sua vida, que você olha para você e tem alguma coisa que está estancando você, que está paralisando você. Talvez seja uma oportunidade para você declarar uma palavra de vitória sobre você. Mas a partir desse momento que você liberou essa palavra, você precisa de graça, eu preciso de graça de Deus, para que eu possa ter uma atitude que agrade o coração de Deus. Você precisa de um favor de Deus na tua casa? Você precisa de um favor de Deus no teu trabalho? Você precisa do favor de Deus no teu ministério? Eu não sei
O que eu sei e o que a palavra está nos ensinando nessa manhã. Eu preciso declarar algo. Eu preciso liberar a palavra rema, a palavra que transforma, a palavra que chama à existência aquilo que ainda os meus olhos não veem. E que isso faz um fundamento para que coisas novas da parte do Senhor sejam construídas na minha vida. Não se conforme com os 12 anos que você correu de um lado para o outro e aparentemente nada mudou. Não se transforme, não se conforme com aquilo que os teus olhos estão vendo. Não se conforme. Creia em Deus. Creia em Deus. Que o Senhor vai fazer algo novo na minha e na sua vida.